Olá, chegando aqui mais uma sala super hiper, conteúdos inéditos, muita informação do setor atacadista alimentar, do varejo alimentar. Hoje nós temos aqui um convidado especial, Vinícius Camilo, ele que é diretor de inteligência comercial e prevenção de perdas do Grupo Camilo Alimentos. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Obrigado, Liz, obrigado pelo convite. Eu queria que você começasse para a gente ambientar quem está nos assistindo e para eu entender um pouco e conhecer também a história do Grupo Camilo. Como que começou, a trajetória de vocês? Bom, a história começou há 45 anos atrás com meu avô. Ele foi a primeira geração, ele foi o fundador do Grupo Camilo de Alimentos, lá na cidade de Orizona, lá no Paraná, no norte do Paraná. E naquela época ele abriu uma loja de secos e molhados, junto com o meu pai e o meu tio, que são os dois filhos mais velhos dele. E aí foi quando começou a jornada, e eles começaram a crescer e foram para Iguatemi, que hoje é distrito de Maringá, e ali fundaram a primeira loja, o primeiro varejo propriamente dito. E passou daquela mercearia para aquele balcão de atendimento para a mercearia, onde o cliente poderia se servir. Eles até comentam que foi um choque de cultura muito grande na época. O cliente achava que ele ia entrar dentro da loja para poder pegar os produtos ele mesmo, ele achava que estava furtando os produtos, né? Então foi um choque de cultura muito grande. E posteriormente os outros dois irmãos também entraram para o negócio. Hoje então eles são em 4 sócios diretores dentro do negócio. E até então depois a gente começou aí com um programa sucessório, né? Onde eu e meus irmãos e primos participamos durante aí praticamente 20 anos. E hoje a gente já começou aí esse processo de sucessão. Maringá, ela tem a base da economia voltada a que setor? Olha, hoje Maringá, a base dela mesmo hoje é a agricultura. Ela é muito conhecida a região ali pela agricultura. Grãos. Agricultores. Perfeito. Mas assim, ela tem se destacado também em outros aspectos. Tecnologia, e muito investimento imobiliário. Então, Maringá está num eixo ali muito bom imobiliário. Então, assim, ele vem se destacando. É um dos polos que a gente vê que, salvo engano, ele está em primeiro ou segundo lugar de crescimento em percentual dentro do Paraná, em termos de migração populacional. Não só Maringá, como também todas as cidades da região. E então, isso fomenta muito investimento. Exatamente, é importante que o setor varejista esteja atento, porque é um bom momento, né? Sim, perfeito, perfeito. Nós também temos visto esse movimento que tem acontecido em Maringá e região, nas cidades ali ao entorno, que é justamente onde é a atuação do Camilo. Nós temos aí o perfil de atuar em cidades mais satélites, vamos dizer assim, do centro ali comercial de Maringá, e é para onde o Camilo tem olhado a expansão. Inclusive nesse ano, nós vamos inaugurar em novembro a loja nossa em Marialva, que é o Camilo Atacadista de Marialva. Também temos planejado para os próximos anos outras lojas também, se tudo der certo, se Deus quiser, uma loja por ano. Quantas lojas vocês já têm hoje? Hoje nós possuímos 9 lojas, com essa que nós inauguraremos agora nesse ano, em novembro, nós vamos para a 10ª loja, entre supermercados tradicional e o modelo atacarejo. São 3 tradicionais e 7 atacarejos. Ah, entendi. E aí, para ano que vem, para os próximos anos, tem projeto de expansão também? Com certeza, com certeza. Nós estamos aí, inclusive, né, entrando naquela questão da sucessão, nos foi dado uma tarefa para nós, os sucessores, eles desenharem, né, qual que é a nossa visão em relação a crescimento da rede nos próximos 5 e 10 anos. Uhum. Então a gente tem uma visão assim que tem um espaço na região que nós estamos e que nós, é claro que eu não posso falar aqui onde são as lojas, mas com certeza temos aí oportunidades e nós vamos aproveitá-las. E fica todas essas lojas dentro da região da cidade de Maringá, ou elas são regionalizadas e mais descentralizadas? Perfeito, elas são regionalizadas. Hoje nós temos apenas uma loja em Maringá, e as outras 9 lojas, considerando essa já que nós vamos inaugurar, já são todas fora ali
da cidade de Maringá. São cidades próximas do eixo de Maringá, que com certeza se aproveitam desse crescimento populacional, desse crescimento econômico da cidade, e é onde a gente pensa mais em atuar. Diretor de inteligência comercial, qual que é a tua principal função e atuação dentro do negócio? Olha, é bom se perguntar isso porque esse departamento de inteligência comercial, ele surgiu efetivamente quando, no processo de sucessão, tem um momento onde nós precisamos ou assumir uma gerência que está vagando, ou nós precisamos criar um departamento onde nós vamos atuar. E o departamento que eu sugeri para os diretores, sócios-diretores, para que a gente pudesse criar é justamente o de inteligência comercial. E nesse departamento a gente agregou alguns outros, como por exemplo a área de supply, a área de precificação, e também a partir desse ano nós estamos desenvolvendo aí um trabalho de gerenciamento por categorias. Então basicamente são essas 3 áreas aí foco da inteligência comercial. A inteligência comercial, quando a gente vai para o mercado, nós vimos assim que tem muitas atuações, existem muitos ramos. Vai depender muito de onde o varejista ele tem mais espaço. Então, no nosso caso, né, nós optamos por chamar inteligência comercial e agregar esses três departamentos aí: supply, precificação e GCAT, gerenciamento por categorias. E na prática, como que funciona essa dinâmica dentro da empresa? Olha, é um departamento de integração, né? Ele não é um departamento onde a gente cria nada sem a ajuda de ninguém. Então nós precisamos ter o comercial junto, nós precisamos ter o trade marketing junto, o marketing junto, para que a parte logística também é muito importante para a parte de supply. Então nós somos um departamento integrador, eu gosto de chamar, porque a gente vê que é quando nós integramos esses departamentos que a gente consegue andar com um pouco mais de velocidade. Então essa integração, na minha visão, foi uma integração muito um ganha-ganha muito importante lá dentro do negócio. E o que você tem de resultado quando tem esses setores, essas categorias integradas e trabalhando em conjunto? Olha, como são vários departamentos, você tem resultados financeiros, você tem resultados qualitativos. Em termos de precificação, de pricing, quando você tem um pricing mais estratégico, você consegue gerar um pouco mais de ganho, margem bruta, né? A margem ali em percentual. E quando você fala de gerenciamento por categorias, nós estamos falando aí não só de quais itens você vai colocar, né, naquela categoria, mas a gente está falando também de qual margem você vai adotar para determinada categoria, qual o sortimento ideal para cada uma dessas 10 lojas, qual é a sua estratégia por trás de cada categoria a nível de atacadista e a nível de supermercado. Nós tivemos alguns ganhos muito expressivos em termos de estoque dentro da nossa rede. Como a gente começou a crescer muito acelerado, para nós, até 5, 6 anos atrás, o estoque não era um problema. No entanto, quando a gente começou a crescer com mais velocidade, lojas grandes, e também nós começamos a crescer muito o nosso modelo de negócio atacado distribuidor, nós começamos a ver que o estoque ele começava a pesar um pouco no nosso fluxo de caixa. Então eu vejo que o supply ele começou a atuar nesse sentido também para a gente poder nivelar os estoques de loja, o estoque do CD, para que o CD pudesse, para que a gente pudesse na estrutura atual, sem precisar de mais investimentos em estrutura, a gente poder suportar um crescimento aí mais a longo prazo. Então ele te traz dados para que você conheça melhor o cliente, para que você saiba que tipo de sortimento você vai ter que ter em cada loja e trabalhar a logística dentro do teu centro de distribuição. Perfeito. E também tem a questão do pricing, que quando você adota ele com uma posição mais estratégica, inclusive nós temos aí uma ferramenta que está aqui patrocinando, que é a Price Match, do Jorge Ortiz aí, que nós temos feito um trabalho com eles aí também, então estamos começando a utilizar a ferramenta para que a gente possa ter um pricing mais estratégico, também para a gente ter
conseguir ter esses ganhos de margem onde é possível, né? A gente medir com mais eficiência também a nossa competitividade em relação ao mercado. Dentro do varejo, todas as margens e as linhas são muito tênues, né? Então, você precisa comprar bem para poder vender melhor. Você precisa evitar perdas dentro do teu processo para que você tenha o melhor resultado financeiro. E para que você também entregue para o teu cliente um produto melhor, né? Isso também está dentro da tua gerência, prevenção de perdas? Com certeza, com certeza. Eu entendo assim que os dois departamentos, assim, eles não são muito correlatos, mas o prevenção em perdas em si, hoje, ele tem uma atuação mais ampla, né? Bem ampla dentro do nosso negócio. Então, nós temos feito um trabalho também nesse sentido de evitar perdas, e hoje existem muitas perdas, nós identificamos que nós temos muitas perdas que a gente não consegue medir, né? Como, por exemplo, você ter um sortimento exacerbado, nós não conseguimos medir quanto que isso impacta na perda operacional. Nós sabemos que tem, nós sabemos que tem uma perda logística. Mas não tem o dado exato. Mas nós não conseguimos medir. Então isso é muito importante para que a gente consiga começar a mapear esses tipos de perda, para que lá no final das contas a gente entenda o quanto aquilo está impactando no nosso negócio e a gente poder tomar decisão direcionada, certo? Às vezes você toma várias decisões baseadas em feeling, baseadas em históricos, baseadas em que você acha que vai acontecer com o mercado. Então, nós temos que mudar isso aí para a gente poder tomar a decisão baseada ali em dados, baseada em quanto você deixaria de perder se você tomasse outras decisões. A inteligência artificial já chegou por lá, já foi implementada? Em que processo que vocês estão? Ainda estão estudando ela, melhorando? Então, Lisa, nós estamos assim num processo de descobrimento da inteligência artificial. Nós temos várias ferramentas de parceiros nossos, né, de softwares, de inteligência, que eles já possuem a IA dentro dessas ferramentas. Então nós estamos tentando adequar aí o uso da inteligência artificial, que assim, que a gente viu aqui na feira, que foi amplamente falado por todos os palestrantes. Não tem como, né? Não ficar de fora e não falar. Isso, e assim, então nós estamos nós vamos adequar a nossa realidade com a utilização da inteligência. É até engraçado que quando a gente estava vindo para cá, o primo meu, que também ele é diretor comercial, o diretor de logística, Luiz Fernando, ele comemorou num grupo de assessores que a gente tem, que printando lá, falando assim, é a primeira licença paga do ChatGPT que a gente está tendo aqui dentro da empresa. E ele já começou a usar ali, já começou a printar, já começou a dar algumas ideias de utilização que a gente poderia ter. E assim, a gente vê que, até ele falou, né, ele 20 anos de varejo, mais de 20 anos de varejo, e ele falou assim, confesso que fiquei com medo da inteligência artificial. Então é uma coisa assim que veio para ficar. Nós precisamos adequar a nossa realidade. E assim, o nosso momento lá é de descobrimento. Nós estamos descobrindo o que ela pode fazer, nós estamos desenvolvendo essas ferramentas dentro ali do nosso corpo gerencial, para a gente poder saber assim, como nós vamos poder se adequar para o futuro da inteligência artificial. Para o futuro não, né? Para o agora, que já está acontecendo. Está acontecendo agora, né? O futuro é agora. Toda empresa, pelo menos a maioria, eu acredito que mais de 90% do varejo alimentar, ele é feito de empresas familiares, né? Que tem a mesma história que a sua e, enfim, outras histórias que envolvem o seio familiar. E aí chega um momento que é preciso trabalhar essa sucessão. Antigamente, até pouco tempo atrás, existia um pouco de receio, assim, né? Eu vejo, pelo menos, essa é a minha visão, e você que está passando por esse processo pode até me corrigir. Um pouco de receio de sucessão, não sabia bem como fazia, como assim nós vamos chamar alguém para vir aqui, mandar no nosso negócio, faz 40 anos que eu comando e agora uma outra pessoa vai dizer como que eu tenho que fazer, não sei se meu filho está preparado, ou às vezes
aquele que dirige não consegue sair do negócio, né? Porque há um apego realmente. Como que tem sido essa sucessão? Como que vocês tomaram a decisão da sucessão? Como que o processo está fluindo dentro da empresa de vocês? Liz, eu diria assim que a questão disso, da sucessão, eu faço parte da sucessão aí desde que nasci praticamente. Estou no varejo, hoje eu tenho 33 anos, mas a gente está no varejo desde os 8, 10 anos. Uhum. E eu diria que hoje, olhando para o mercado, olhando para o que está acontecendo no mercado, eu diria que a sucessão não é só uma questão necessária, ela é uma vantagem competitiva em relação a outros players do mercado. Uhum. E eu vejo isso muito claro porque eu conheço os meus primos, né? Uhum. Que é com quem a gente faz sucessão lá dentro. É uma turma muito bem preparada, e é engraçado que você vai começar a enxergar isso quando você está mais próximo assim de você conseguir assumir uma diretoria. Você olha para trás, você vê o quanto que aquele processo em si ele te preparou para estar naquele momento ali assumindo uma possível diretoria. No nosso caso, o processo sucessório, igual eu comentei, ele mais estruturado, ele começou há praticamente 20 anos atrás. Uhum. Né? E particularmente lá na empresa, nós fazemos 4 níveis aí de estágio, 4 estágios. Né? O primeiro estágio é onde nós começamos aí o nível operacional. Então, começamos o nível operacional antes da faculdade e passamos por todos os departamentos ali operacionalmente falando. O segundo nível é quando nós iniciamos o trabalho, o nível gerencial, que é quando nós viramos a sombra do gerente. Uhum. Né? E nesse nível gerencial, nós tentamos ali colocar assim nos colocar o mais próximo possível do dia a dia do gerente. E aí, antes da gente passar para os próximos níveis, né, a gente precisa ter uma experiência fora. Então, nós saímos da empresa, temos que ter uma experiência própria, experiência fora, até fora do negócio, né, do nosso negócio principal, que é o varejo alimentar. E aí, depois da gente ter essa experiência fora, nós podemos retornar e continuar o programa trainee, que nós chamamos lá dentro. E aí, o terceiro estágio é justamente no momento ali onde a gente vai assumir uma gerência. Então, tendo uma gerência vaga, ou então a gente criando uma gerência, nós precisamos assumir uma gerência, assumir equipe, para entender como que isso funciona. E o último estágio, que é onde eu estou hoje já, que é a questão da diretoria. Então, se tem uma diretoria vagando, se tem interesse naquela diretoria, aí você se inscreve, você concorre e você assume a diretoria. Então, hoje eu e mais um primo meu estamos nesse estágio. Existem outros 7 aí que estão fazendo esses outros estágios que eu comentei antes. E quem acompanha todo esse processo sucessório aí é uma consultoria especializada nisso, que é a Willeman Consultoria, a pessoa da Elizabeth Willeman. E ela tem acompanhado a gente aí por esses, pelo menos 20 anos de sucessão. Então, assim, para mim, é muito claro essa vantagem competitiva que eu falei para você. E assim, é um desafio enorme, a gente se passar do papel de herdeiro para papel de sucessor. São 2 papéis totalmente diferentes e, graças a Deus, a gente vem se profissionalizando bastante lá dentro, tanto em questão de corpo gerencial, como também de corpo sucessório. Então, hoje eu diria assim que a gente está mais do que preparado aí para tocar os próximos 40 anos tranquilo ali. A gente tem equipe tranquila para isso daí. E aí, seu pai, os irmãos dele, fazem parte de um conselho. A ideia é que seja que esse. Ou eles, não, ainda não estão no conselho. Já foram, não? Nós estamos tentando fazer uma virada assim que não dê tanto impacto. Né? Faz mais sentido para a nossa estratégia, faz mais sentido para a nossa cultura, né, empresarial, e nós estamos tentando fazer essa mudança o mais gradativa possível. A gente já fez 20 anos de trainee, né, porque 2 ou 3 anos a mais aí não é o que vai matar a gente de ansiedade. Né? Exato. Então, mas a ideia é essa, na medida em que eles vão sendo sucedidos, não necessariamente só por pessoas da família,
mas na medida em que vai existindo essa sucessão, é que eles vão assumindo essa posição de conselheiros também. Então é natural que isso aconteça, né? Eu estava falando para o Augusto, que ele está acompanhando a gente aqui na feira, que no momento em que a gente, o gerente de controladoria nosso, Augusto, no momento em que tem essa transposição dessa barreira do primeiro sucessor ele assumir uma diretoria, aí parece que vai ladeira abaixo. Aí parece que as coisas vão muito rápidas. Aí a gente até pede para eles ficarem um pouco mais próximos da gente, porque aí eles vão soltando a decisão para a gente, aí nós vamos decidindo, mas a gente precisa ter essa experiência deles aí do nosso lado. Então essa transição de gerações, essa transição aí de sucedido sucessor, é muito importante que a gente fique próximo aí para essa passagem de bastão. E tudo isso faz parte de uma governança corporativa? Com certeza, com certeza. A governança aí, ela faz parte, né? Até porque essa sucessão é uma parte da governança. Isso. Então, toda essa profissionalização que a gente vem fazendo de gerentes, de diretores, até mesmo dos sócios hoje, para a gente poder fazer toda essa parte de governança corporativa aí, quanto mais profissionalizado, mais próximo da uma governança ideal nós estaremos, né? Então é uma questão assim, é uma construção a longo prazo. É bem complicado, é bem trabalhoso, mas graças a Deus assim, até a gente está fazendo um trabalho de cultura também, de aculturamento desses novos gerentes, desses novos sucessores. Até mudamos aí recentemente a nossa estratégia de missão, visão e valores do grupo. Então, tudo isso, assim, ele vem complementando, né, essa parte de sucessão, parte de governança, e tudo isso aí fecha um ciclo muito importante que nós estamos vivendo lá internamente. Pois é, né? Nessa questão de missão e valores, como que vocês sentiram essa necessidade? É claro que ela precisa também progredir junto com a empresa, os momentos vão mudando, e as missões e os objetivos também vão mudando. Falando aí da nossa visão, mais propriamente dito, como eu comentei no início da entrevista, nós estamos aí com um programa de expansão bem arrojado. E esse programa de expansão, ele entrou no nosso roadmap aí para nós, a gente colocou até na visão. Então, na nossa visão, nós colocamos que nós queremos ser referência nacional em crescimento responsável. Então, cada um desses termos aí foi muito pensado, nós demoramos muito tempo até a gente conseguir chegar nesse consenso dessa visão, e até recentemente nós abrimos aí para os nossos números para Rank Abras, né? E qual foi a nossa surpresa quando a gente viu que a gente estava em 5º lugar aí no Rank Abras a nível Paraná. Então, para nós foi uma satisfação muito grande e não pensamos em parar por aí. Com certeza nós queremos galgar aí as novas posições mais acima do pódio. Não parem nunca, até porque nós estamos num setor muito dinâmico e que exige realmente essa agilidade e esse profissionalismo com quem vocês têm tratado os negócios de vocês. Vinícius, foi um prazer ter você aqui conosco, retorne sempre, mande notícias do Paraná para que a gente possa também compartilhar com quem acompanha o Superabras. Eu que agradeço, Lisa, muito obrigado. Nós ficamos por aqui, continue nos acompanhando na nossa rede oficial, no nosso Instagram, no Super Hiper Oficial, e por favor, eu te espero no nosso próximo programa inédito. Tchau!